todos muito bem-vindos a mais um podcast Fala Zé, eu e Roger Filho de Marco, meu papagaio de pirata, que vocês amam, que vocês adoram, menos ele dele mesmo. Hoje o nosso podcast, ele tá mas tá impressionantemente impressionante, sabe por quê? Eu preciso entender se nós dois... Você tá muito quieto, Roger. Eu tô esperando a laranja falar. Se nós dois... Laranja? Eu gostei. Laranja é bom, vitamina C, energia, né? Se nós dois estamos gabaritados, capacitados para conversar com essas preciosidades, porque, Roger, você vai ter uma aula de como... Eu já tive uma aula, eu já entendi que você não me dá trabalho. Então, assim, o bom convívio dentro... Trabalho é uma coisa boa, vocês vão aprender aqui hoje. É uma coisa boa. Viu, Vanessa? E não só... Mas eu nunca falei, Roger. Capital humano. Vocês vão entender sobre capital humano. Vocês vão entender o que está acontecendo no cenário institucional, corporativo, né, Roger? Principalmente Exatamente. Em trabalhos onde papagaios de piratas, né, fazem isso que você faz comigo. O público tá vendo. Vanessa, vamos falar com os convidados, vai. Já falou demais meu. Já tá atrapalhando o trabalho. Vocês viram. Bom, hoje nós estamos aqui com dois amigos espetaculares, a gente tava batendo um papo antes. Eu já aprendi um monte aqui em 10 minutinhos de conversa. São sumidades. Exatamente. Sumidades. Estamos aqui com a Silvana e o Ademar. E o Ademar Galelli, bem-vindos. Sejam bem-vindos. Fala Zona Leste. Olá, boa tarde. Ai, ele só tá falando que... Ele não tava assim, não. Ele não tava assim, não. Ligou a câmera, ficou quietinho. Já era pra falar? Já era pra falar. Se apresente, meu amigo. Já que você pegou a voz ao microfone, se apresente. Muito bem, então meu nome é Ademar Galelli, sou um químico industrial, né? E tenho mestrado e doutorado em engenharia de produção. E tive a minha vida profissional sempre ligada assim, às questões de qualidade e produtividade nas organizações. Né? Tive minhas experiências, inclusive internacionais, mas sempre no sentido de aprender, né, de como implementar dentro das empresas ganhos de produtividade, né, e também redução de desperdício, né, mas com uma visão sempre de criar um ambiente muito agradável para os funcionários. Vamos falar bastante sobre isso, né? E se descobre que não adianta tecnologia sem pessoas. Viu, Roger? Perfeito. Você que gosta de colocar IA no meu lugar, nos vídeos, hashtag pronto falei. Bom, a IA é composição humana, entendeu? É os dois juntos, mas você tem que aprender isso. Roger, você... Mas, a gente não é especialista em nada aqui. Vamos passar para Silvana agora. Ela é a cereja do bolo. Aquele toque. Olha só. Então, meu nome é Silvana, eu agradeço essa oportunidade de estar aqui com vocês todos. E o que eu posso falar, né? Eu sempre digo assim... Por mais formações que eu tenho, que eu vou falar um pouquinho aqui, nada vale se não tiver a questão da sabedoria. E é nesse viés que eu entro na UP. Então, a minha formação básica é comércio exterior, depois eu fui estudar ciência política, meu mestrado, e fiz também pós-graduação na área de psicologia. A última especialização é psicologia, mindfulness e neurociência. Mas, recentemente, então, eu sou doutora em administração com a tese de espiritualidade nas organizações. E aí é que eu entro nessas questões, porque, ao mesmo tempo, também tenho umas outras formações que me gabaritam a falar sobre espiritualidade, mas nada mais do que a sabedoria. Às vezes, aquele vovô, aquela vovó, aquele senhorzinho lá longe, que às vezes mal e mal fala direitinho, tem tanta sabedoria como qualquer catedrático. E, né, estando aqui com meu sócio, que é para mim, né, uma referência, quando nós começamos daqui a pouco a gente vai contar um pouquinho a nossa história,
Ele, né, então o Ademar Galelli foi o meu orientador e ele disse uma coisa, uma das primeiras frases para mim: doutor não é aquele que sabe tudo, doutor é aquele que sabe pesquisar. Então isso é uma marca para mim. Eu acho fantástico, né, no momento que eu estou falando alguma coisa, que eu posso me pautar na ciência, mas eu acredito que a gente sempre pode ir além, a gente sempre pode pesquisar. Então eu passo a palavra para ti agora. Não, na verdade eu vou até falar uma questão aqui, porque o que acontece? Vocês se apresentaram, né? Mas vocês juntos, né, criaram, né, uma empresa, né, de consultoria chamada UP. UP, né? Estamos dando um UP aqui no Fala, Zé. Explica um pouco como surgiu essa ideia e por que UP. Nossa. Bem, repete, por que o quê? UP. Nossa, UP. Muito bem. Eu, a Silvana e mais o Paulo Barcelos somos 3 doutores que temos a academia do nosso lado, mas todos os 3 temos experiência profissional. E, inclusive, o Paulo Barcelos, que não está aqui, foi executivo de multinacional aqui em São Paulo por muitos anos, né? Então tem uma larga experiência. E cada um de nós, após se desvencilhar um pouco das questões acadêmicas, nós ainda continuamos ligados à universidade, dando cursos, mas estamos também interagindo com empresas, né? Tínhamos as nossas competências individuais e vimos que individualmente seríamos muito pouco ou iríamos encontrar uma concorrência de muitas outras pessoas e isso nos traria algum contratempo, né? E pensamos que, mas por que não unirmos as nossas competências e fazermos uma empresa? Então, eu lido com a questão de qualidade e produtividade, isso é mais processo dentro de uma organização. A Silvana lida com a questão mais de pessoas, das questões de comportamento organizacional, e o Paulo com a questão estratégica de planejamento. E ao conversarmos assim, surgiu a ideia de que existe vamos dizer assim, um descrédito, está cada vez mais difícil das pessoas encontrarem prazer no trabalho. E na vida pessoal também. Quer dizer, o que não falta por aí é oportunidade para se estressar e as doenças mentais estão acontecendo. Então o mundo está ficando meio complicado, esquisito e tal, né? Aí nós pensamos, nós temos que dar um up nisso aí tudo. Vamos lá, e começamos a brincar. Vamos fazer um up nas pessoas, fazer um up nessa empresa. Essa empresa está precisando de um up ali. Daí a pouco, vamos olhar o que significa o up em inglês, né? Claro, aí veio a expressão primeiro up, UP, né? Mas isso aí é muito corriqueiro, up para cima e tal, né? Não, nós queremos o up, um negócio mais up, assim, né? E tem a expressão WHOOP. Vamos olhar no dicionário, que significa grito de vitória. Olha tá só. Aqui. Então vamos fazer um up, nós vamos, né, fazer isso com as pessoas. E já estão fazendo, né? Porque eu sei que fazendo. Vocês já têm cases de sucesso lá no Sul e vocês vieram aqui para São Paulo para fazer o lançamento da UP, né? Vou ter que parar só um pouquinho que deu. Tá bom? Tem... Aguinha? Aguinha. Quer que ligue um pouco lá? Não, eu tava pensando que devia ter comprado pastilha, não sei, começou a irritar a garganta, mas vamos lá, vai dar. Vai cegar, a gente vai fazer A Discord. gente não tem problema. Tá. Obrigada. Bom, lá. E vocês já têm cases de sucesso, porque vocês vieram para São Paulo para expandir o trabalho que começou lá no Sul, ou seja, você que está aqui em São Paulo, vocês podem entrar em contato com a UP e dar o UP na sua empresa, de várias maneiras. Agora, Silvana, vamos chegar aqui bem pertinho, eu, você e eu. Você, com esse jeitinho meigo, você traz a pessoa, você vai acalentando a pessoa, porque você tem uma espiritualidade bem aflorada. E Roger, meu amigo, você também que é uma pessoa espiritualizada assim como eu, e espiritualizada não tem nada a ver com religião. Então, Silvana já vai explicar isso para todos nós, certo?
ela foi pupila, aluna. De quem? De quem, Roger? Quem, Roger Fieldmack? Não é Raimundo Nonato. Não? Não é Raimundo Nonato. De quem, O Roger? Gaspa. Você viu? Gostou do Gaspa? carinho? Você tem essa intimidade toda com Gaspa. Gasparetto. É isso mesmo, você, Silvana. Olha, eu fico até emocionada em poder compartilhar essa história, porque eu sei que para você isso representa muito. Sim, sim. Eu tive a grata oportunidade, eu digo que foi uma bênção na minha vida, de ter encontrado esse grande mentor, que foi o Luiz Antônio Gasparetto, que desde muito tempo, quando eu morava no Rio Grande do Sul, né, que eu sou gaúcha, e eu morava em Porto Alegre, eu tinha 14 anos de idade, e eu ouvia, né, o Terceira Visão, né, um programa que ele tinha, e eu aprendia muito ouvindo todas as experiências, os ensinos. Ele sempre foi uma pessoa que era um professor nato, onde ele chegava, ele trazia, né, o seu conhecimento. E eu acompanhava ele, eventualmente, na sequência da minha vida. E quando eu vim para São Paulo, depois de passar alguns anos e também trabalhando, estudando, e é aquela coisa, eu não queria saber dessas coisas, porque essas coisas, não sei, né? Eu não queria mexer com essas coisas, né? Viu, Roger? Não queria E, mexer com essas coisas, e aquelas viu, Roger? coisas, assim, sempre me acompanhando, e eu tendo que, até que um dia, no nascimento da minha filha, despertou, né, toda essa questão do que é a vida. Como é que aquele serzinho ali na minha frente, que saiu ali, né? A gente entende toda a questão biológica, mas o que é a vida? E aí também, né, muitas vezes eu assistia depois ele no Encontro Marcado, e ele também tinha o programa, né, na Rádio Mundial, aqui em São Paulo. E numa dessas nessas apresentações do Encontro Marcado, eu estava no sofá sentada e ele disse: você que está aí sentada no sofá, e tudo que ele disse parecia que era para mim. E eu brincando, será que é comigo, né? Porque não sou só eu que estou nessa sala, aqui nesse sofá. Enfim, eu fui parar no espaço dele, o espaço da espiritualidade independente, lá no Ipiranga, e quando eu entrei, assim, eu falei: é aqui a minha casa. E a partir dali foi um desenvolvimento fantástico da espiritualidade, um aprendizado único, em que eu fiz diversos cursos até culminar com o curso de aconselhamento terapêutico metafísico, do qual eu fui a última turma. E ali a gente aprendeu muita coisa com mais profundidade. Era como a prática dele quando ele ia na TV. Às vezes chegava uma pessoa em depressão 20 anos e ele, num programa ali, pronto, acabava com tudo, né? Com todo aquele sofrimento da pessoa. E ele ensinou isso para nós. E esse carinho que ele tinha, né? Por mais que ele fosse uma personalidade forte, você percebia, as pessoas mais próximas percebiam esse carinho. E ele, filho da Zíbia, né? A Zíbia era minha coleguinha, então era muito bonitinho de ver ele, o carinho que ele tinha, né? O olhar dele para com a Zíbia. E aí depois, com o tempo, houve uma seleção e eu fui uma das selecionadas a trabalhar diretamente com ele, em que toda segunda-feira nós éramos acompanhadas, né? Éramos poucas alunas e mentoradas dele. Então, assim, mais um presente que o universo me proporcionou. E dali derivou outras vertentes de estudo, né? Que eu fui estudar depois com grandes nomes da área espiritual e também da ciência, né? Como também o físico Amit Goswami, e dali derivou também outras pós-graduações, vamos dizer assim, que hoje me habilitou e me habilita a trabalhar com pessoas num grau de profundidade que vai além do aspecto psíquico, que é daí onde entra também um pouco hoje do meu doutorado, que é a espiritualidade nas organizações. Mas eu gostaria de chamar a atenção que toda vez que eu falo sobre qualquer aspecto desse tema, tem ali o toque do Gasparetto. Então, assim, eu sempre trago na base, às vezes na sala de aula, numa palestra ou num atendimento, sempre vem o toque dele, porque ele foi a base. Então, eu tenho um carinho enorme, né? Enfim,
é o grande mentor que eu tive na vida, né? Sensacional. Agora eu vou falar uma coisa. Eu vou perguntar pro Galelli. Deu match aí, né? Ciência e espiritualidade deu match total, né? Como que você fica nessa saia, justo? Ciência, química, tudo. Ali, 2 mais 2 é igual a 4. Como? Vocês acreditam que vocês sejam precursores, eu não sei, de um movimento para quebrar muitos paradigmas? Porque muitas empresas, grandes corporações internacionais lá do Sul, né, já começaram a olhar diferente para essa questão. Porque Silvana provou que espiritualidade contribui para o sucesso dentro das corporações, dentro das empresas, traz lucro, traz produtividade, traz funcionário feliz, ou seja, muda a alma de uma empresa. Isso está provado na sua tese de mestrado. De doutorado. De doutorado, Sim, perdão. com De certeza. doutorado. Com certeza. E aí, Galelli? Você está preparado para o que vem pela frente? Sim, porque ao trabalhar com as questões de qualidade e produtividade nas organizações, eu descobri desde cedo a importância das pessoas. Certo. Muito bem, mas tratar com as pessoas é uma arte, eu diria assim, 24 horas. diferenciada, né? E quando uma pessoa não tem a formação nos seus estudos, por exemplo, no meu caso, eu fiz um curso de Química, eu senti muita dificuldade, apesar de que pessoalmente eu fui navegando e aprendendo, eu senti uma necessidade muito forte de aprender mais. E então fiz doutorado, mestrado e doutorado na área, sempre procurando essas questões mais humanas. Mas é óbvio que é muito profundo a questão assim do ser humano nas organizações. Então, quando surge a questão da espiritualidade, que ela pode explicar muito bem que não é necessariamente religião, mas a religião pode explorar também a questão espiritual do ser humano. Por sermos seres espirituais, nós temos uma chance muito grande de entender melhor o comportamento das pessoas das organizações. Então, eu vejo assim que foi o que fez nós nos aproximarmos, é exatamente isto. É a profundidade com que é tratado a questão humana nas organizações. E tudo isso sem nenhum, vamos dizer assim, sem nenhum viés de dizer, não, mas vamos tratar de pessoas, então nós não vamos trabalhar muito aqui, vai ser uma família, Não, pelo contrário, aí as pessoas vão ser mais produtivas, né, mais alegres, mais felizes, e isso é bom para todo mundo, para os funcionários, para as empresas, para os acionistas e para a sociedade. Produzir melhor, com menos desperdício, é uma ação social das mais bonitas que existem, né? Então, o match aconteceu e ele é fantástico, né? E nada que disso seja uma novidade, assim, né? Mas a integração disso na maneira de abordar com as empresas é inovador. Porque, por um lado, assusta, né? A questão mais que ela trata da espiritualidade. Nós fomos, inclusive, rechaçados em alguns ambientes. Não vem oferecer nada aqui que no título tem espiritualidade, porque isso aqui não passa. Tem que dividir, né? Porque o pessoal vincula muito com questão religiosa, né? Sim. E fazer essa divisão é muito difícil. Eu vou contar um casezinho. Hoje, de manhã, eu estive numa reunião da Federação da Câmara de Dirigentes Logísticos, que nossos amigos, né? A Silvana é da CDL de Caxias do Sul, né? Uma feliz descoberta, porque eu não sabia disso. Viu, Roger? Exatamente. E hoje, olha que interessante, né? Nós estávamos em reunião, né? E estava falando que a nossa CDL São Paulo, aqui de São Paulo, ganhou o prêmio de segunda melhor empresa para se trabalhar. Aquele prêmio que é conhecido de São Paulo, né? Sim. Best Place. Isso, que não é aqueles prêmios pagos, não é nada disso, que eles fazem a entrevista com os funcionários, né? E é de forma anônima e tem toda uma metodologia e ganhou o segundo lugar. E já tinha ganhado o primeiro em 2023. E olha só, eles têm primeiro que eles não têm colaborador, eles têm funcionário.
Primeira Olha lá. coisa. Aí, tá Eu sabia. Isso aí. Entendeu? Ele vai explicar. Entendeu? Ele defende isso aí. Né? Eu não sei a explicação que você vai dar, mas a nossa é a seguinte: se está sendo bem pago, está sendo absorvido, a gente cobra, tem meta, tem cobrança, não é um colaborador, não está fazendo nada de graça lá, né? Então, tem meta, tem cobrança, mas também tem contrapartida, né? Por isso que é um bom lugar para se trabalhar lá. E também ela tem toda uma metodologia de se pagar uma boa base salarial, metas, pagar participação nos lucros, desde o presidente até a faxineira, não desmerecendo ninguém, né? Mas todo mundo é participativo ali. Tem um canto da... Bom, é um canto que não tem câmera, não tem nada, e lá tem algumas guloseimas, cerveja, tem tudo. A pessoa vai lá, pega... E depois ela vai lá e paga com um valor reduzido, valor de custo, né? Sim. E paga, mas é o canto da confiança. Canto Né? da confiança. Canto da confiança, exatamente, né? Olha que legal. E é muito engraçado, porque não tem câmera, não tem nada. E não é feito nada de logística de tabela, se está batendo ou não, valor, não. Ponto. Ali é da confiança mesmo, né? E é muito interessante que o produto de CDL, que todo mundo sabe, o principal é o quê? O SPC. Que é o famoso Serviço de Proteção de Crédito, né? Se você não pagar, você vai para o SPC, né? Então você vê, então toda essa cultura, a cultura da empresa, mudar a cultura da empresa, e eu acho que é muito isso, eu fiz essa introdução, porque eu acho que agora vocês vão poder falar muito sobre um pouco mais como é a metodologia do trabalho de vocês, né? Para mudar essa cultura da empresa, quebrar esses paradigmas e fazer a pessoa trabalhar feliz, né? Como dizia o slogan do SBT há um tempo atrás, lugar de gente feliz. É isso aí. Né? Por favor, como que funciona o UP? Como é o método que vocês fazem? É que Bom. ele vai implantar aqui comigo. Perfeito. Então, olha, de certo modo até é simples. Por quê? Não tem nada de novo. Agora, o que tem é acreditar naquilo que foi falado e implementar para valer. Vamos supor essa expressão colaborador. Eu eliminei isso numa empresa há quase 40 anos atrás, lá no Sul, trabalhei numa indústria, e havia essa expressão colaboradores, mas que coisa estranha, né? E ao mesmo tempo havia assim a frase, somos uma família. Mas que coisa estranha, somos uma família, colaborador, e aí eu pensei assim, eu nunca apresentei alguém da minha família, essa aqui é minha colaboradora, esse aqui é meu colaborador número 1, número 2, mas como assim? Tem algo que não funciona aqui. Aí, claro, depois estudando, né, e já na época, então, acabamos com essas expressões na empresa, há 40 anos atrás, sobre colaboradores, sobre família, somos funcionários. Nós viemos aqui para trabalhar, para nos desenvolvermos, eu quero dar minha melhor contribuição, mas existe, inclusive depois quando eu fui estudar, existe um autor chamado Amitai Etzioni que trata bem desse assunto, né, do contrato psicológico. A carteira assinada e o contrato formal é uma coisa, tem a legislação e tal, mas no fundo quando nós aderimos a uma empresa, nós temos algo a mais do que simplesmente obedecer à regra. Eu quero me desenvolver como funcionário, eu quero oportunidade para aprender, eu quero ajudar, eu quero no sentido de resolver problemas, eu quero ser considerado gente, eu quero ser considerado um ser humano aqui dentro, né, que tenha cabeça. Vocês não contrataram só o meu corpo, contrataram a minha cabeça também. Então é o que a pessoa mais quer. Mas, às vezes, a empresa quer produtividade e tal e não sabe como tratar essa questão aí. E, então, é uma questão realmente de aprendizado, né, de entendimento de como funciona. Então, precisa acreditar em algumas coisas, precisa arrebentar uns paradigmas antigos ou se acredita como verdadeiros e passar para outros. No nosso caso, o nosso método, ele especificamente assim, a nossa abordagem com empresas primeiro nós fazemos um diagnóstico da empresa por 1 hora, 1h30. Isso é uma atividade que a gente não cobra, né? É um bate-papo, né? Nós avaliamos com perguntas assim 9 áreas da empresa, só para ter né? A conversa que tivemos no início aqui, você viu que já dá para arrancar alguma coisa. São as 9 áreas só por cima, o que seria? São desde o atendimento, financeiro,
Só para a gente Isso, entender a um pouco parte melhor. financeira, a parte de fornecedores, parte de clientes, a parte de processos, parte da qualidade, parte de RH e assim vai. É a Eu tenho composição que vocês entendido, identificaram que é importante Isto, avaliar. e aí nós vamos sentir onde estão as dores, o calcanhar de Aquiles, onde pega alguma deficiência. Perfeito. Então, nós reportamos isso para a empresa e se ela, porventura, achar que temos bagagem e condições de ajudá-la, nós fazemos um workshop de 3 a 4 horas com pessoas do topo da organização. Então, veja bem, a nossa abordagem, ela começa de cima. Nós costumamos dizer, uma empresa tem uma cor. Essa cor é de quem está lá em cima. Exato. Se eles são verdes, a empresa é esverdeada. E às vezes o empresário, ele é verde, mas ele quer todo mundo amarelado e tal. Não vai adiantar, porque ele é verde e o pessoal vai ser verde. Ele tem que se amarelar primeiro. Sim. Então, nesse workshop, inclusive, que se negocia, então, é uma abordagem nossa já de profissional no sentido de pagamento, inclusive, né, do nosso serviço e tal. Mas o ganho da empresa é muito grande, porque em 4 horas com gente da diretoria dá para fazer muita abordagem. Se a partir daí a empresa sente, opa, que já aconteceu conosco, nossa, eu senti firmeza aqui e é o caminho que eu quero seguir. Então nós esmiuçamos melhor um planejamento e vamos ver até quando eles querem. Mas vem de cima para baixo e vai permeando até chegar, se a empresa quiser, no nível operacional. Mas a nossa tônica principal é o seguinte: ali dentro da empresa tem uma pessoa que quer ajudar a empresa e a empresa, em geral, não está pedindo, não está solicitando essa ajuda, não está deixando a pessoa ajudar a Não empresa. está permitindo. Não está permitindo. Por uma questão de... isso são vários motivos, mas nós... Ela, Vocês querem às vezes, Vocês identificam e põem o dedo na ferida. Nossa, mas na hora, assim. Aliás, aquela brincadeira que se diz assim, né? Só muda o endereço. É sempre o mesmo problema. É sempre o mesmo problema. E aí, assim, ela entra aí com um olhar que vem agregar o que o Galelli faz, né? Então, vocês têm essa... onde um termina, o outro começa, e onde o outro começa, o outro termina. E assim vocês vão construindo junto a empresa esse diagnóstico e como observar cada funcionário dentro da organização e até mesmo, eu diria, viu, Roger? Às vezes a pessoa que está lá no topo, ou que está o líder, o gestor, acha que aquela pessoa é para determinada função, enquanto na verdade ela é para outra função. Sim. E aí, Exatamente. de repente, a pessoa está batendo cabeça com a pessoa no posicionamento, no cargo errado. Está subutilizado. Está subutilizado, gerando uma série de situações. E, na verdade, é uma questão, peraí. Aí o que se pode fazer? Aí vocês também dão esse Com diagnóstico. certeza. O maior problema, né, que a gente tem visto que as pessoas expressam para nós é a dificuldade em lidar com pessoas. As pessoas são complexas. Tem todo um aspecto que já vem com o sistema de crença. Eu sempre digo, imagina numa equipe, não estamos falando de toda empresa, numa equipe você tem uma diversidade de pessoas que vêm com sistemas de crenças arraigados e que dessas mesmas pessoas você tem que ter uma meta em comum, um foco em comum para atingir um resultado em comum. E aí como que o líder vai conseguir equilibrar essa complexidade que é carregada de emoção, que é carregada de todas as, vamos dizer assim, de todas as nuances de um ser humano. Porque o ser humano ele não deixa os problemas em casa e vem para o trabalho e vice-versa. É tudo embolado junto, né? E aí, como essa liderança vai conseguir lidar com isso de uma maneira de tratar um a um individualmente para que todos juntos consigam estar em equilíbrio para atingir, né, um determinado processo. E aí que nós entramos. E aí se tiver que alinhar o indivíduo também, aí entra o meu trabalho de uma maneira individual para que todos tenham a mesma comunicação. A comunicação é um dos problemas muito, vou dizer assim, que é um tendão de Aquiles dentro da organização.
E essas pessoas que estão ali, e às vezes um gestor ele está despreparado, ou um líder ele está despreparado porque, como nós bem falamos, né, às vezes é um técnico que é um excelente técnico e tão bom que ele é direcionado para um cargo deste, aí se perde ambos. Sim, Você perde os dois profissionais. É, né? você Exatamente. perde um excelente técnico e ganha um péssimo gestor. Exatamente. Depois que vê que deu problema, não pode voltar, regredir o salário por questões de legislação, e aí tem que demitir a pessoa. Perdeu. Perdeu. Todos perdem. Todos perdem. Então, veja a importância de quem está no topo, de quem quer fazer um passo desses aqui, porque ele precisa ter gerentes, gestores intermediários. Mas quem que eu vou colocar lá? Será que é o meu melhor técnico? Não, calma aí. Prepara a pessoa, ou diz, esse é o perfil, eu vou preparar, eu vou investigar, eu vou ver e vou prepará-lo e promovê-lo. Às vezes acontece também o seguinte, tem o fulano de tal que tem um currículo maravilhoso lá, né? Vou contratá-lo. E sai então uma pessoa daqui, contrata alguém de fora que não conhece essa empresa, não conhece a cultura, demora 2 anos para entender o que está acontecendo aqui, e aí, como se diz o ditado, a vaca vai para o brejo, Sim. porque eu trouxe um estranho para dentro da minha empresa. Não faz isso. Procura promover as pessoas dentro da tua empresa. Tem um ditado, não, uma técnica que é o seguinte: uma pessoa só pode subir na hierarquia quando ela preparou alguém para substituí-lo. Sim. Enquanto você não preparar alguém para te substituir, você não sobe. Perfeito. Isso. Entende? Então, Você tem que ser o tutor do seu substituto. Do seu né? substituto. Não Isso tem aí. como. Você sabe que tem uma história, né? Eu vou contar uma história que meu pai me conta, né? Mas ele é egípcio. Meu pai é egípcio Oh. e trabalhou em jornal, por incrível que pareça também, né? É. E no jornal tinha um funcionário, ele era cargo de chefia, né? E tinha um funcionário que todo mundo queria que mandasse ele embora. Manda embora porque ele é um funcionário que não atingia uma capacitação para o que os outros olhavam, que queriam que ele Eles fizesse, achavam, né? Exatamente, né? E até eu uma vez questionei, por que você não manda o fulano de tal embora, né? Ele falou, porque ele é o único que faz o que os outros não querem fazer. Ele é o que faz X, ele é o que faz Y e que os outros viram a cara e não quer fazer. Então ele é fundamental para mim dentro dessa empresa. Então essa visão, né, você vê até numa questão, não é nem de hierarquia subir e descer, mas utilizar da forma correta aquela pessoa, né, para que ela possa ajudar na empresa. Valorizar o capital humano, que Sim. tanto se Né? fala. E é uma Sim. pessoa que nem com capacitação talvez conseguiria, talvez, né, ir para um estágio ou não sei, enfim, né, a gente não pode pôr isso em julgamento, né, mas soube utilizar da melhor forma possível, ficando agradável para essa pessoa e para a empresa de ambos os lados. Perfeito. Agora, pegando isso que o Roger falou, vocês acham que os líderes, o alto escalão, as pessoas que estão nas empresas hoje, elas estão preparadas? Ou elas reconhecem isso, ou elas ainda ficam assim, não, isso daí é imagina, isso não tem nada a ver, o que vocês acham disso? Eu acho que toda generalização você pode incorrer em erro. Eu percebo, pelo menos nós, né, no nosso... no desenvolvimento dos nossos cursos, inclusive, existe uma demanda. As pessoas estão começando a ficar incomodadas, né? Tanto é que nós temos alunos que nos dizem, eles são técnicos e eles vêm e eles dizem assim, nós não sabemos lidar com pessoas. Então há uma percepção, e eles são líderes ou são recém-líderes, outros já têm cargo de chefia, outros são donos de empresa, que vêm e eles perguntam como lidar com pessoas. Então já tem esse desconforto. Eu acredito que a coisa toda recrudesceu pós-pandemia. Eu acredito que ali houve tanta demanda de coisas diferentes que tirou as pessoas de todos os tipos de suas zonas de conforto, que começou a ter uma, vamos dizer, uma percepção de algo que até então não aparecia. Sim. Não sei como é que você acha, Galeri. Assim, a percepção que nós temos é de que
Não, as pessoas não estão preparadas. Por quê? Porque os tempos mudam, as coisas vão acontecendo, é pandemia, a sobretaxação que vem, é a bolsa de valores, é uma enchente, sempre haverá alguma coisa que estressa, né? E não há aquela calmaria permanente. E com essa mudança, as pessoas têm que fazer uma leitura desse momento, se adaptar e atuar de uma maneira que a galera continue remando e nós vamos em frente. E isso é uma deficiência muito grande. Então, a nossa percepção é o seguinte, não é por uma questão de maldade, nem por uma questão de burrice, não. É uma questão técnica de despreparo, de liderar nas organizações. Porque chefia tem aos montes, chefes, líderes não. Perfeito. Então, esse é o problema. Inclusive, nós estamos hoje dando um curso lá na Universidade de Caxias do Sul, né? Aliás, ele é online, é para o Brasil inteiro, tem gente aqui de São Paulo, né? Nada como a tecnologia. De repente até podemos visitar, a Silvana vai ficar uns dias a mais e ela poderá visitar até os alunos que estão tendo aula hoje conosco. Muito bom. Olha que legal. E vai nesse sentido o nome do curso é Liderança de Alto Desempenho, é para a preparação de líderes. Mas o que é liderar? Então, liderar é um pouco mais do que fazer gestão. Porque fazer gestão é conhecer as técnicas, de ver o que vem, o que não vai, otimizar, usar uma ferramenta aqui, outra lá, logística, não sei o que, usa o computador, planilha, inteligência artificial e tal. Mas essas pessoas que estão trabalhando comigo, na hora que os conflitos que acontecem, todas as situações, como é que eu gerencio isso tudo, como é que eu lidero essas soluções, né? É algo a mais. E essa formação não existe nas escolas, assim, né? Sim, não está na grade curricular. Não está na grade curricular de tal forma que precisa uma formação adicional, né? Mas, para resumir, um dos maiores problemas das organizações não é essa mão de obra nova que está aí por si só, não é o que está acontecendo e tal. Liderança. A liderança tem muita questão do convencimento, né? De fazer sentido, né? O líder, né? Eu acredito que seja assim. Agora, você tocou num ponto sobre a base, podemos dizer, da pirâmide, o trabalhador, né? Eu percebo, né, dentro do mundo empresarial, amigos que conversamos, que eles têm reclamado muito da mão de obra que vem, né? Existe uma cultura... os mais jovens, eu já escuto aí na escola que falar que é CLT, ele fala de forma pejorativa. Olha, ele é CLT, eu não vou ser CLT. Por causa de toda essa questão desse novo mundo, youtubers e não sei o que lá, tal, tudo. Então a gente tem encontrado uma dificuldade muito grande. E dentro falando um pouco de CDL, do comércio, o comércio ele tem um ônus muito grande, porque geralmente o comércio é o primeiro emprego, né? Ele recebe todo o ônus daquela pessoa despreparada, é o primeiro a botar aquele indivíduo ou indivídua no mercado de trabalho, né? Totalmente despreparado, e que vai fazer daquela rotatividade enorme, né? A primeira escola, né? Exatamente. Como que vocês veem essa questão dessa base da pirâmide hoje, né? Comprometimento, etc. Você acha que é só liderança? Quer falar? Não pode falar. Não, assim, isso também é um pensamento filosófico da linha do estoicismo, né? Eu esqueci da minha apresentação. Eu sou um estudante de filosofia. Uma das coisas que eu queria tanto estudar na vida, agora que eu estou um pouco mais sossegado, né? Mas eu não sei, a minha família reclama-se que eu nunca trabalhei tanto quanto agora, que eu sou aposentado. Mas, então, o estoicismo, ele tem várias ideias, assim, maravilhosas, né? E uma delas é o seguinte, não te preocupa com o que poderia ter sido, como o que deveria ser. Te ocupe com o que é, parte do que tem aqui.
Então, o problema que existe hoje, os gestores que estão aí há mais tempo e tal, eles esperam aquele comprometimento. Lá na nossa região era comum as pessoas saírem da roça, da agricultura, para ir para a cidade trabalhar em empresas grandes, né? E se aposentar lá. Eles ficavam 35, 40 anos. E a família olhava com suspeita quando alguém trabalhasse só 20 anos numa empresa e trocasse. Sim. Os gestores, o pessoal de RH e os diretores, os donos de empresa, demoraram décadas para aprender a lidar com essas pessoas. Pois na hora que quase aprenderam, já não existe mais essas pessoas. Agora é outra gente que tem, eu preciso... E aí, né? Demora. Então, vamos ver. O que tem é isto aqui. O mundo mudou, as pessoas mudaram, mas são outros desafios. Tem que aprender, tem que entender essa nova geração e tem que conversar com eles e encaminhar as coisas de uma maneira que seja para o estilo deles. Mas os ganhos são enormes se você descobrir. Tem muitas vantagens dessa nova mão de obra, né? Sim. Agora, pode ser que não tenha as vantagens que se tinha antes, que era de obedecer, sim, né? Mesmo que você... Não, isso aqui não é bem assim, mas o chefe mandou, então eu vou fazer. Essa obediência meio cega para não perder o emprego, ela não existe mais. Hoje em dia você provoca ali um funcionário novo, ele nem um mês, 2, 3, pô, vai embora. tá me cutucando aqui, tchau, e vai embora. Então, veja bem, isso é estoico, 2.400 anos atrás, Sim. Alguém disse assim, vamos partir daqui para frente com o que nós temos. Será que dá para fazer ou não dá? E é óbvio que dá para fazer. Dá. Sim. Quando se quer, faz, né? Dá para fazer. Então, o reclamar da mão de obra, né, não deixa de ser assim uma desculpa, eu diria que ela é, como é que eu vou te dizer assim, ela não é inverdade, não é uma mentira. Todavia, a pergunta que se deve devolver para a pessoa é a seguinte, mas você sabe como lidar com essa nova mão de obra? Não. Ele vai dizer não. Exatamente isso. Quer dizer, são os dois lados. Então, um vem cá. reclamando do outro. Vem cá que nós vamos te preparar para lidar com essa nova mão de obra. Sim. Aí você chama a UP. A UP. Exatamente. Só que veja bem, agora nós somos os entrevistadores, né? Em quem que nós temos que fazer a UP nas empresas? Eu Os sei, líderes. eu sei. Fala, Roger, vamos. Fala. pode falar, Fala. Roger. Você falou que sabe, mas Não, agora fala você. Não. Meio da pirâmide, lideranças. Vá! Os gestores, né? Eu falei Eu já pra tinha ele. contado. Eu falei pra ele antes, não conta Eu pra ninguém. acho que tu tinha Oi, contado. Roger! Tudo Tudo bem, querido? Isso aí eu tinha um spoiler. Eu não sou tão assim, não. Nossa, eu já achei assim mesmo. Mas tá sabendo da Porque UP? esse pessoal... Mas eu sabia que eram as lideranças. Eu não considerava a pirâmide só. Claro que tem o topo lá, Isso. maravilha, né? Acho que tem citamos hoje de manhã, né? Aqui em São Paulo tem uma figura muito interessante que é Ricardo Semler. Certo. Ele escreveu um livro chamado Virando a Própria Mesa. E em inglês é The Maverick. Eu não tinha mais, eu não sabia mais que destino ele tinha, né? Mas hoje nos disseram, ele tem uma escola, um hotel, dá treinamento, vive muito no exterior, também dando palestras e tal, né? E ele foi dono da Semco, né? É uma empresa, eu acho que tinha várias divisões, ele herdou do pai, não sabia bem o que fazer, e entendeu essas coisas de qualidade, produtividade, revolução japonesa da qualidade, sistema Toyota de produção. E ele chegou e foi estudar um pouco sobre isso aí, e daí a pouco disse assim, vamos lá, pessoal, aqui é empowerment total para os funcionários, mas virando a própria mesa, ele fez um upzão, né? O Ricardo Semler fez o tal do up. Ele foi 200% malucão, né? E deu certo para ele, né? Então, essa maluquice de acreditar nas pessoas, vamos lá, pessoal. Sim. É isso que precisa, então. E esse pessoal intermediário tem muito poder na organização. E se ele usa mal o poder, né? Agora, se ele usa bem o poder,
Ele transforma a Sim, empresa. Transforma. É extremamente certeza. importante esse pessoal. É o que eu digo, às vezes também de CDL a gente brinca, né? Às vezes você quer falar com o presidente, né? Mas o assessorista do elevador que leva até o presidente tem mais conhecimento e consegue resolver um problema melhor que o presidente. Sei. Porque o presidente não vai tirar a venda, a gente vai resolver. E 300 mil coisas vai deixar batido. É. O assessorista vai resolver, entendeu? Então é importante, né, a gente ter realmente essa visão dos líderes que estão aí no meio do. E não só isso, eu ainda digo mais. Se você tem a percepção, parta para ação. Não é? Sim. Estuda um pouquinho, né? Peraí, deixa eu ver. Realmente eu preciso entender que o cenário mudou. Tem uma nova geração, é essa nova geração que vai dar continuidade para minha empresa, Uhum. é essa nova geração junto com a geração que fez acontecer, que pode dar um match legal. Porque hoje em dia não é muito 8 ou 80. Eu não sei, assim, né? Tem essa questão dos mais novos, aí quem tinha anos de casa foi substituído porque não aguentava ou não conseguia acompanhar a evolução. Como é que fica essa situação? A UP também tem esse olhar para essa questão, por exemplo? Por exemplo, as gerações, etarismo e etc. Sim, com certeza, porque se você perceber ali, como a gente estava falando, né? Eu, como empresária, tenho uma empresa, às vezes de muitos anos, e estou me deparando aqui com essa nova geração. Primeira coisa, eu quero que a minha empresa continue? Eu quero deixar um legado? Então, será que não cabe um pouquinho de eu também olhar com outra perspectiva essa geração e extrair o melhor dela, porque ela também tem coisa boa. Sim. E às vezes uns potenciais muito maiores do que a minha geração ou a anterior. Então é aquele olhar, né? Eu falo muito das percepções, eu trabalho muito a percepção. E a percepção é algo muito próprio. A gente está aqui, eu estou falando, e você que está me ouvindo, muitas vezes você está me ouvindo, mas você está ouvindo com o teu pensamento junto. Então você não está associando, recebendo 100% da minha comunicação. Ela pode estar truncada. Por quê? Por causa do teu sistema de crença. Agora você imagina isso numa grande equipe, que é aquilo que eu falei. Cada um está vindo com a sua história para dentro daquele grupo. E aí, o que o líder tem que ter essa habilidade, ou o empresário, aquele que vai passar o bastão, que a minha percepção pode estar vendo meia dúzia e o outro está vendo 9. Né? Tô de cabeça para baixo. Então, um tá vendo 9, tá certo? E aqui tá o 6. Se não tiver demarcado, fica essa ambiguidade. E aí, uma mesma situação, se eu converso com cada um de um mesmo momento, cada um vai ter uma percepção. Talvez trazer a mão de um, ó, vem aqui, ó, é 9. Isso, e vem o outro cá. vem aqui, ó, realmente o seu é 6. E aí aí de novo a questão do match. Aonde é que eu posso extrair dessa pessoa o seu melhor? É aquilo que você falou, de repente alguém está alocado num ambiente que é incompatível, mas se tu pegar essa pessoa e colocar num outro, nossa, ele pode ser muito produtivo, e você se surpreender, nossa, o que é que aconteceu? Eu costumo brincar muito assim, ó, não adianta você colocar uma pessoa extrovertida no estoque e pegar alguém introvertido e botar ela na linha de frente para lidar com o público. Sim. É um extremo, né? Mas para ver essa percepção de que você, vamos pegar aquele potencial, vamos, né, colocar, esse aqui é extrovertido, ele tem uma capacidade... Lapidar as potencialidades de cada um. Né? As posições. E trazer, e daquele grupo você extrair o melhor. E assim sucessivamente com essas novas gerações. O que essa nova geração tem de melhor? O que ela pode trazer que as outras... E haver a troca. Os antigos serem mentores. A soma. Ser mentores. Sabe como um dia a gente estava na sala de aula também, e eu passando esses aspectos geracionais, e aí de repente eu me lembrei que dentre os alunos ali tinha um líder de 20 e poucos anos. E era essa geração que os outros ali estavam condenando. Essa gente não quer nada com nada e tal. De repente eu falei, peraí, gente, tem alguém aqui que é dessa geração. Não é legal ouvi-lo
saber como é que ele está ali como líder, de repente. Então a gente vê, então essa coisa que eu costumo dizer, quando a gente generaliza, a gente pode incorrer em erro. Quantas pessoas maravilhosas, jovens de 20 e poucos anos, que estão galgando um status verdadeiro e destacado. É nessas aí que a gente tem que, né, se modelar, né, criar e trazer isso para os demais. Né? Não sei como você vê isso. Como eu lidei muito com a questão de qualidade, a Revolução Japonesa, nós aprendemos muito o uso da estatística, porque não existe nada igual no mundo. Esse universo ele é desigual. Não existe nenhuma folha de grama igual a outra. Sim. Não existe nenhum grãozinho de areia que seja igual ao outro. Não existe nenhum microfone igual ao outro, nenhuma caneca, nada é igual. A nossa digital é diferente. A nossa digital é diferente. Sim. Então, o mundo foi projetado assim. Não vem ao caso se foi Deus, se existe um Criador ou se foi por acaso. Não vem a discussão. Diferentes. É assim. O mundo é desigual. E por que nós vamos querer que todo mundo pense igual? Por que nós queremos unanimidade de pensamento, de ideias? É óbvio que a beleza do universo está na desigualdade. Então eu preciso olhar para isso como se é algo bonito, belo, que eu preciso aprender a lidar. Né? E um outro, olha como nós temos que, os líderes têm que pensar diferente. Às vezes a coisa é simples, mas tem que mudar a chavezinha, né? Por exemplo, inteligência artificial. Há uns 2 anos atrás, nós comentávamos muito, e eu um dia numa reunião falei, a inteligência artificial, porque todo mundo falando assim, não, vai chegar, imagina, computador e tal, vai chegar a inteligência artificial e vai varrer as pessoas mais idosas das empresas. E eu falei o seguinte, atenção pessoal, atenção, né? Atenção. A inteligência artificial vai resgatar os mais idosos nas empresas. Como assim? De que jeito? Porque é simples. A inteligência artificial, ela precisa ser perguntada, ela precisa ser aquecida, abastecida. Exatamente. E você tem que, né, fazer a pergunta certa para ela. Exatamente. Quem é que sabe fazer uma pergunta sobre determinado assunto? É quem tem experiência. O know-how. Então, o prompt que você gera ali para ela responder, é óbvio que um gurizão, uma menina recém-formada e tal, cheia de vida e com umas ideias novas, ela não tem experiência. Então, ela vai fazer perguntas mais frias, que não tem contextualização, né? E aí a inteligência artificial vai dar uma resposta qualquer, e se você acreditar naquilo, você, opa, como é que é? Ela é um espelho do que você pergunta, né? Se pergunta agora, se é alguém que tem experiência em vendas de 30 anos, num mercado em Itaquera, aqui, né, na Zona Leste, e faz, na Zona Leste tem isso, tem aquilo, tem isso, lá, e vai abastecendo a IA. Qual seria a melhor solução para uma empresa do ramo tal, que tem tantos funcionários e tal? A IA vai colocar. Mas tem que saber perguntar. Eu tenho um nome diferente. Não adianta pôr na IA um cavaleiro sem cavalo. Exatamente. Exatamente. Nossa, mas você está falando tão bonito hoje. Eu sempre falo bonito, Vanessa. Você é só porque assunto você corporativo é comigo, Vanessa. Você não entendeu ainda? Não. Por que será que eu quis a sua presença? Eu vou falar uma outra coisa que eu achei super interessante, né? Uma analogia. Você estava falando sobre, né, as qualidades, né, ou os defeitos, bom, não importa. Como usar melhor. Me veio o xadrez na cabeça. Porque é o seguinte, a torre é a torre, ela vai ir pra frente e acabou, é aquela função dela, como usar melhor daquela forma, né? O bispo diagonal e assim por diante. É exatamente isso que vocês fazem. Checkmate pro Roger. Checkmate pra você, Vanessa. Não, mas olha, aquela tendência que todo mundo quer que todas as outras peças sejam uma dama. Exatamente. Não vai para tudo quanto é lado. Isso. Não, o cavalo é em L e tal. E não tem jeito. E é extremamente importante. Extremamente importante. Assim como eu. Porque se fossem todas da mesma posição... Não seria o Roger. Aí o jogo ficaria xoxo. Aí um jogo de damas, eu acho. Exatamente. O xadrez é o xadrez porque ele tem exatamente essa diferença. Exatamente. Tu sabe jogar xadrez. O que você falou? Que senão as pessoas não seriam como você. Como ou como eu. Eu e sou a que dama. nós somos? Nós somos
Nós somos o Fala Zona Leste. Não, fala Zona Leste, eu falo Zona Leste. Nós somos pessoas. E a importância das pessoas, né? Das pessoas. Em cada processo, em Então cada eu negócio. acho, Roger, assim, modestamente falando, na minha modéstia, aqui no meu podcast, porque tudo é meu aqui, né? Você sabe. Sim, Você só paga os boletos, né? perfeito. Você só entra com o financeiro, Eu né? vou E deixar o com os jurídico com você problemas. também. Mas falando em problema, eu vou falar, porque eu não sou o problema, eu sou a sua solução. E eu conheço uma... O que é que você tá olhando com esse olhar e Aqui mexendo todo o remédio dedinho é assim? amargo. Então. Mas eu vou te ensinar algo que eu aprendi essa semana. Ensino. Vamos resolver Não. Vamos. Ixi, você não Vamos. Você não aprendeu uma vez. Galera, ninguém salva. Peraí. Vamos nos divertir resolvendo problemas. Isso aí. Viu? É, isso aí. Viu? Eu nem sabia da existência muito pouco até de Sócrates, Platão, Aristóteles e tal, né? E muito menos do que era estoicismo, mas há 40 anos atrás já tinha implementado na empresa lá no Sul, nós tivemos um case de sucesso, né? Que era o seguinte, havia muita briga, o pessoal se xingando, apontando o dedo, Coisa rara. né? E Nunca acontece. se tapeando literalmente. Não se dava um soco na empresa porque podia ser demitido. É um quarteirão. Tinha essa regra de falar. Um quarteirão aqui, 100 metros, Mas, a gente se bate. não, mas no jogo de futebol do fim de semana, Fala tudo. né? Fala tudo. Tá, aí Meu esse Deus. pessoal, não vamos dar canelada no colega, vamos dar chute na bola, vamos parar de se degladiar aqui e vamos nos divertir resolvendo problemas. Ah, mas então tu está querendo que a empresa se enche de problemas. Não, problema sempre vai existir. Né? A empresa que diz que não tem problema, essa está com baita problema. Esse está com baita problemão. Não sei se a palavra baita cabe aqui, mas... né? Eu acho que cabe, viu? Baita problemão. Então, vamos nos divertir resolvendo problemas. O que é? Chegou o problema, opa, vamos, né, como se diz assim, sentar o relho no problema. Todo mundo usar a criatividade, os métodos e as informações para resolver o problema e fazendo aquilo que se chama o famoso ciclo PDCA, né? Planejar, executar, avaliar e melhorar, que é a natureza, é assim, as melhores indústrias do mundo fazem o ciclo, o momento mais simples é esse aí, né, do PDCA. E fazer as melhorias e evitar que aconteça de novo. Né? A prevenção. A né? prevenção que vem logo em agir seguida. na Achamos a prevenção, solução, né? muito bem, agora vamos levar isso para o nosso processo para evitar que aconteça de novo. Sim. E agora vem um outro problema, nós repetimos. Eu tinha uma frase para isso. Errar uma vez é humano, errar 2 vezes é burrice. Né? Exatamente. Então, assim, erramos, nós vamos corrigir e vamos evitar que surja. E aí vem o conceito também estoico, né? Sobre a questão dos problemas, né? Se um problema não tem solução, não adianta se preocupar com ele. Sim. Agora, se um problema tem solução, não precisa se preocupar com ele. Não vou mais me preocupar com você, Vanessa. Você acabou de me... Não tem solução, não adianta me preocupar. Acabou de me tirar 10 quilos da leve aqui. Meu amigo, muito obrigado. Você resolveu minha vida com essa frase. Seja mais estoico. Exatamente. Eu deixo para vocês que estão aí do outro lado, meus amores, meus queridos, a resposta para esse enigma, que sou eu e Roger Fieldmack. Mas voltando aqui, nós já estamos caminhando para o nosso final. Estamos, Tá tão legal. Não quero terminar, Roger. O que a gente faz? Não pode continuar mais um pouquinho só, Roger? Só você pode perder Olha tempo quantas falando pautas eu besteira. que a Olha gente quantas consegue, pautas né, eu meu? tenho. Sabia que um dia o Roger chegou aqui, pegou a pauta dele e rasgou? Olha, e hoje eu tô aqui com um monte de pautinha. Eu rasgo, você perde, né? Boa essa. Boa. Ó,
Nós, a UP, UP. faz de tudo, inclusive resgatar pautas que foram abandonadas. Exatamente, aliás, já verdade. resolveu essa demanda. É. Você viu? Eu nem contratei eles já resolveu um problema. Não, eu vou Com além. certeza, meu. Eu vou além. Se eles estão fazendo essa revolução, essa evolução aqui no podcast, imagina o que eles não vão fazer aí na sua empresa, no seu comércio. Exatamente. Por quê? Te deixando as brincadeiras de lado, né? Não importa o tamanho da sua empresa, eu acho que é importante também mencionar isso. Porque às vezes a pessoa ela quer uma consultoria, ela precisa, né, Roger, Sim. de uma consultoria e pode falar, não, eu não consigo chegar numa consultoria dessa, é só para megas indústrias, mas não é. Eu acho que é legal esclarecer isso Sim. também, né? Pra gente dizer, Sim. eles são acessíveis a todos os nichos e a todos os segmentos e a todo tamanho de empresa, Isso. pequena, média e grande. Conta pra mim, qual que é o Certo? mínimo faturamento da empresa para vocês atenderem? Não! Não! Assim, Ai, olha, Roger, duas você foi coisas a levar em indelicado agora. consideração. Qualquer segmento pode ser uma MEI, né? Microempreendedor Sim. individual, pode ser uma empresa de 8 mil funcionários, né? Sim. E não Vocês tem... têm solução. Exato. Mesmo porque cada olhar, agora, assim, voltando aqui, cada olhar é único, cada diagnóstico é único. Existe uma metodologia, pelo que eu tô, né, que a gente está aqui extraindo uma metodologia, um cronograma, mas é óbvio, vai mudar, a solução ela vai mudar de empresa para empresa. Sim. Isso é importante. Tudo E eu- é diferente, né? Imagina, não existe o pacote pronto, você vai ali na prateleira, compra, aplica na empresa A, na empresa B. Exatamente. Compra o funciona. pacote Diamond, compra o pacote Black. Não existe. Ah. Aliás, eu brinco. O Galelli fala, né? Nas palestras, não existe fórmula mágica, não existe Carta na manga. carta na manga, mágica. solução mágica, né? Isso. O que, aliás, por aí existe muita oferta de solução mágica e carta Exatamente. na manga. E uma Uma- mais apetitosa do que outras, aliás. Né? Acho que o nosso grande diferencial, eu sempre falo, é a ciência com alma e a prática. Porque nós três temos isso para oferecer e não adianta nada nós chegarmos num lugar e ficarmos só na teoria. Não, a gente acompanha a prática. Nós acompanhamos a prática porque é importante que essa empresa capte essas informações e tudo e transforme isso no dia a dia deles, no dia a dia do funcionário. E aí aquela coisa, desde o CEO, o top ali, né, hierárquico, até aquela pessoa que está nos recebendo ali na frente. Todos têm que ter a mesma linguagem. Todos têm que ter o mesmo conhecimento, a mesma capacidade de comunicação, aquilo que você falou. Às vezes você está ali, pega o elevador, já resolveu o problema, está indo lá, né, no presidente, mas ali já tem, né, a mesma comunicação. Mas, meu Deus do céu, tu não me deixou falar, agora só tu quer falar. Não. Ele tá. Né, ele empolgou, né? Empolgou. Tava meio carro álcool, né? Meu Deus do céu, agora sim. É que dentro dessa linha eu queria acrescentar, já que ela está ameaçando de terminar aqui. Não, você Tem que correr, ó. ele mandou, ele deixou mais um pouquinho. Não, Tem gente então que o que, é que é importante? Nós temos a nossa qualificação dentro do UP, respondemos por ela, né? Mas nós trabalhamos com umas 30 pessoas, mais ou menos, que são parceiros nas mais diferentes áreas. Por exemplo, nós não lidamos com a questão financeira, finança dentro da organização e tal. Então, nós temos pessoas, conhecidos e parceiros que, se São os no parceiros. projeto, na hora da avaliação, enxerga que a empresa está com problemas financeiros, né? Vocês Giro, têm parceiro para capital indicar. de giro, Isso né? é bom. Empréstimo, dívidas e tal. Opa! Aí vem alguém da área financeira que avalia muito bem balanços e questões da empresa e vai fazer um raio-x e dizer, opa, na verdade, não é só um raio-x, é uma ressonância magnética. Quer dizer, Nível 6, nível isso, 8. escuta, aqui a situação é essa. Então não adianta muito treinamento, blá, blá, blá e tal, se vocês não resolverem isso aqui. Mas são outras Resolver a pessoas raiz. parceiras. Então, nós brincamos, né? Lembra? Eu achei que você ia
se lembrar de dizer assim, né? No grupo que nós temos lá, nós temos professores egressos lá da nossa Universidade de Caxias do Sul que são russos. Ah, E sim. eles, há 20, 30 anos atrás, vieram da Rússia e alguns deles eram técnicos em segurança de usinas nucleares. Tá. Então, só que eles não podiam falar por um certo tempo, depois eles estavam liberados. Eles Né? não vieram de Chernobyl, não, né? Não. Mas acredito que aprenderam muito. Com certeza. Então, tiveram um aprendizado e agora não podem mais repetir. Sim, Então, exatamente. menos mal que aconteceu em outro lugar, né? Então, nós brincamos, olha, o teu problema, o que tu tiver, inclusive se tu tiver problema de segurança de usinas nucleares, tu fala conosco que Fala nós... conosco. Resolvemos. Então, o importante é isso, é os parceiros, né? Os parceiros qualificados com o olhar de vocês, né? Com credibilidade. Vanessa, Não, eu tenho a cereja do bolo. tem a cereja do bolo? Eu sempre tenho, Então né? Cereja manda a do cereja do bolo, do bolo. docinho, do pacotinho. Então mande sua do- cereja do bolo. Não, eu acho que é importante a gente dizer duas coisas. Assim. Tá, Posso uma, falar? já é duas, tá? Mas eu vou pra terceira, você nem sabe. Porque, Vambora. enfim, né? Posso falar mesmo? Meu, o público já tá cansado de Não, você, meu bem, vai por mim, ó. Vai. 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 Vamos lá. A gente tá falando aqui de consultoria. A gente não tá falando de coaches. Eu acho que é muito importante Isso é também dizer importante. isso, porque tem uma diferença. A gente está falando de espiritualidade, de pessoas espiritualizadas e não de religião. Isso. E aí eu queria saber, Silvana, como que a Silvana entra nessa história toda com a espiritualidade junto da corporação? Porque a gente já falou aqui, a gente sabe que tem muitos tabus. E tem empresas que já falaram, você vai falar de espiritualidade e você nem passa aqui da porta, eu não quero nenhuma conversa, eu não quero nada. Isso. Qual é a metodologia que a UP tem para, olha, eu venho aqui, eu vou te explicar o que é espiritualidade e como eu vou conversar com o seu funcionário? Pra gente até tirar esse tabu, porque não, você vai me falar aqui de religião igual você quer me convencer aí pra não sei o que, né, Roger? Porque você só fica com esse olhar aí, cara mas dele. você só, né, ele só se Outra faz... religião que eu sigo é CDL. É a única religião que eu sigo. Nossa, Roger, é Sim. mesmo? Então, Deixa eu falar. assim, ó, o que aconteceu, né? Vamos falar um pouquinho do tabu. Na ciência propriamente dita, houve uma ruptura. A espiritualidade ela era vista como algo dentro das ciências sociais. Mas, com o passar dos anos, né, o que aconteceu na história? Houve essa ruptura porque as ciências sociais queriam ser reconhecidas como ciência. Então, ela tirou a parte de espiritualidade e essa parte foi direcionada para a teologia. Dentro desse escopo, então, ficou a teologia e ciências sociais, estudando outros aspectos do ser humano, e isso aqui ficou sob essa égide. Agora, o que acontece? Está havendo um movimento dentro da própria ciência, em que está sendo incorporado novamente o assunto espiritualidade. Então, se você olha, isso falando tudo cientificamente, se você olha, existem hoje conceitos espirituais que apresentam exatamente essa dissociação religiosa. Então, quando eu chego numa empresa, eu não vou falar desse aspecto tão profundo da ciência e tal, porque o empresário não quer saber, ele quer saber prática, né? Ele quer saber o tete a tete e tal. Eu entro daí no aspecto seguinte, qual é a tua linguagem? Eu percebo a tua linguagem, de acordo com a tua linguagem é o que eu vou conversar contigo. E às vezes eu posso estar falando o tempo todo de espiritualidade. E a pessoa não tá percebendo. E a pessoa não tá. Mas não pronuncia a palavra. e Isso. faz. Por exemplo, escutativa é altamente espiritualizada. Escuta, olha que ESG é extremamente espiritual, porque tudo aquilo que pensa micro, macro, quando tu pensa o bem do todo, você já está sendo espiritual. Quando eu estou Sim. falando de missão, de valor, missão, visão de uma empresa, eu estou falando de espiritualidade. Então eu não preciso dizer espiritualidade, mas o comportamento daquela empresa e do jeito que a gente vai conversando é
nós estamos trazendo a espiritualidade. Agora, existem empresas, sim, que são abertas. E ali eu vou também da mesma forma. Às vezes ela tem um viés até com um aspecto religioso. Eu vou respeitando aquele olhar, aquela visão vamos dizer assim, religiosa. aquela doutrina, aquela referência que aquele gestor tem, ou o top, né, da gestão. Mas, em geral, eu entro nesse aspecto. Como é que você faz a tua administração, a tua gestão? É nesse olhar, então é nesse olhar que nós vamos caminhar. E aí eu vou trazendo aspectos da neurociência, por isso que eu vou me munindo de todos os outros conhecimentos para que a gente consiga ir no profundo, porque o objetivo é ir no profundo do ser. E outra coisa que vamos combinar, né, gente? Alma não tem religião. Alma é alma, nós somos alma. Então, assim, eu costumo dizer, um olhar para o outro, né? Jung já dizia, né? Domine todas as técnicas, mas quando você estiver na frente de outra pessoa, é alma com alma. Então é nesse viés que eu vou trabalhando dentro da UP. E para finalizar, eu falei que eram 3 perguntas, né? Sim. Mas eu não vou para a 4ª, pode ficar tranquilo e nem precisa ficar com essa mãozinha assim batendo nos dedinhos, porque não adianta fazer cara de tipo, vai Vanessa. É isso mesmo. Mesmo porque as empresas, elas precisam pensar na NR1. Eu acho que a gente poderia finalizar esse nosso bate-papo, porque eu ficaria aqui horas e horas e horas, porque são duas pessoas, assim, tem muito conhecimento, muito para agregar, né? E poder compartilhar isso com o nosso público é um presente, não é verdade, Roger? E a NR1 é uma pauta muito em alta, né? Uhum. E está gerando muitos questionamentos nas empresas, né? Assim como o Código de Defesa do Consumidor lá atrás, a LGPD e agora a NR1, né? Então, explica um pouco o que vai ser essa NR1 e as consequências e o que vocês podem ajudar as empresas. Quando vocês falaram assim, olha, qual é o faturamento ou né, o número de funcionários, daí o Galélia entrou, não, pode ser até um MEI e tal, eu ia entrar com a NR1. Porque a NR1 hoje, quando ela for implementada de fato, não interessa quantos números de funcionários você tem. Sim. Você vai participar, né? Ou no momento que você tem um CNPJ, você já está participando da NR1. E a NR1, Galélia, a gente defende o seguinte: você não precisa esperar lá, porque tem muito empresário que está dizendo, não, agora também eu não vou me preocupar, vou deixar lá quando tiver lá no... agora sim, eu vou me preocupar com isso no ano que vem. Não, já faz o teu dever de casa agora, porque quando chegar lá o momento, você está tranquilo. E eu sempre falo, olha que interessante, teve que chegar uma NR1 para fazer aquilo que é o óbvio, que nós sempre falamos, né? Gente, tratar o ser humano como humano é o que a gente já deveria fazer desde que o mundo é mundo, né? Mas tudo bem, então assim, vamos seguir certas regras. E uma coisa que nós gostaríamos de chamar a atenção, NR1 é bom para a empresa, porque ela vai pautar aquilo que deve ser feito e a empresa, no momento que acontecer qualquer coisa, ela já está ali, ó. É para a empresa que é o melhor. Sim, é um guia orientador, né, sobre o que você precisa fazer. Sim. Mas o que ela está comentando ali é o desconhecimento, é o despreparo dos gestores sobre o assunto. Se assustam, vêm pessoas querendo faturar em cima do episódio. Não, mas eu te ajudo a fazer, eu cobro tanto aqui, mas eu te deixo tinindo fazendo a coisa e tal. Não é isso. Não. Eu acho que eu estou entendendo, né? E eu vejo alguns empresários que olham isso, mais um custo. Alguns, né? Erroneamente, como você mesmo falou, né? E acaba fazendo por obrigação, né? E não por qualidade, por ver que vai ter mais efetividade, etc. e tal. Por educação. E a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Para não fazer uma coisa engessada só pela obrigação.
Vamos fazer um negócio Ele não vai só pela adiantar obrigação, né? Eu acho que essa NR1 tem algumas coisas que podem Sim. fazer, como palestras, etc, né? E talvez fazer algumas coisas só para inglês ver, podemos dizer, Isso que eu ia para te poder dizer. cumprir, mas não ser funcional, né? Exatamente. É o famoso kitzinho de médico que tinha no carro. Todo mundo comprava, ninguém sabia nem abrir aquilo lá. Nossa, Perfeito. né? É isso aí que você Mas falou. depois tudo. que acontece, os indicadores de pessoas com problemas que vão para Isso. psicologia ou psiquiatra e tal, ou outros problemas, aumenta Burnout. na empresa. E esse indicador é que vai trazer um mal-estar para a empresa e um prejuízo. Sim. Se não, mas eu fiz tudo o que precisava. Não fez tudo o que precisava. Tá no papel. O Ele papel deixou fez. de fazer É. a única coisa que precisava ter feito. Tu tá trazendo gente para dentro da tua empresa, trata como gente, como pessoa. Pronto. Simples. E a NR1, fica tranquilo lá que eu vou te atender tranquilamente. Eu vou tratar as pessoas como pessoas. Cefini. Acabou. É isso aí que precisa ser feito. Não, perfeito. Ela terminou Com uma lição Não de tem mais- ser humano. Nossa, Que é o que nós estamos exatamente, deixando de ser. exatamente Exatamente. isso. Ser humano não só na exatamente isso. empresa, na vida, em todos os aspectos nossos. Quarta pergunta. Oba! Aê, conseguiu! Ele Mas- gostou. Olha o ganho que a sociedade tem. Vamos imaginar que numa empresa, uma empresa compra essa ideia de tratar como pessoas e tal. Pessoal, vem aqui, nós vamos aqui agir diferente. Não vai ser esse estresse todo que tem aí por fora. Aqui dentro nós vamos trabalhar diferente. Aqui você vai se sentir gente, valorizada, etc. e tal. Vamos supor que entre os ganhos que se tem ou os aprendizados, a pessoa aprende a ouvir a opinião do outro e o outro vai me ouvir também. Pô, que legal, eu falo a minha ideia, ele me ouve, me faz questionamentos, eu ouço a ideia dele e nós vamos negociar e chegar a um consenso ou achar a melhor solução. Eu posso até achar que a minha seria melhor, mas depois eu me convenci, nós vamos trabalhar nessa solução juntos e sem essa disputa, né, de perde, ganha-perde, isto é, aqui vai ter um ganhador e um perdedor na nossa disputa. Não, nós vamos dialogar, nós vamos aprender a ouvir o outro e tal. Aí ele vai para uma reunião no seu condomínio lá, assembleia de condomínio. O que você acha que ele vai fazer? Alguém tem uma ideia e diz, olha, com licença, eu também tenho uma ideia aqui e tal, né? Pô, eu gostaria de ser ouvido, né? Eu ouvi a tua ideia. Ele vai levar para a vida dele um aprendizado Sim. dentro da empresa. Eu vou até mais longe. Talvez ele até vá na reunião do condomínio. Pois é. Boa essa! Boa essa. Ele tá onde ele tá, cirúrgico. Ele tá uma pérola. Ele tá uma pérola hoje. As empresas podem aprender assim, nós vamos ensinar tanto as pessoas que elas vão entender o valor de participar. Participar. A inteligência social. Exatamente. É E isso dessa mesmo. questão de comunidade, de juntos somos mais fortes, né? De todos debaterem juntos as ideias para respeito. chegar O a algo respeito. maior, um propósito maior, O né? respeito. É isso aí. Meus amigos, vocês estão de parabéns. Eu acho que aqui vocês passaram aqui muita humanidade, muito carinho pelo que vocês fazem, muita experiência, né? Muito respeito. E tudo, uma espiritualidade sem dogmas, né? Muito interessante. Vocês estão de parabéns. A câmera é de vocês. Vocês escolhem quem quer falar primeiro a mensagem final e na sequência o outro. Fiquem à vontade. Já que você Bem, falou tanto. Tem que resumir tudo isso e mais um pouco. Eu diria o seguinte, todo mundo quer ser feliz, né? E nessa busca da felicidade, por que o trabalho tem que ser um empecilho? Por que está ligado a uma empresa que nós comentamos no início, é uma das melhores coisas que tem para o ser humano, o trabalho, né? Na organização da sociedade e as empresas, né? Então, vamos procurar ser felizes dentro do local de trabalho, que isso tenderá a se espalhar nas demais partes da nossa vida. Esse é o recado.
Estamos aqui para ser felizes. Isso aí, e vai na reunião do condomínio. E vai na rua. Vai na reunião do Viu, condomínio. Roger? Bom, o que eu posso, né, dizer dessa parceria, desse nosso encontro, para você que está nos escutando, olhar para aquele ser humano, aquela pessoa que está ali na sua frente, como um ser humano. Assim como você que tem sangue nas veias, que muitas vezes pode ficar emocionalmente alterado, saber que aquela outra pessoa também, e que ela tem uma história assim como você, e que não custa nada a gente ser gentil, porque a gente não sabe o que o outro está passando. Então, muitas vezes, por achar, por julgar, por criticar a si mesmo, nós acabamos fazendo isso com o outro e passando por cima do outro sem perceber que aquele ser humano é humano. É essa a mensagem. Isso aí. Parabéns. Olha, eu Você só tenho aprendeu, uma né? coisa. E... Quinta pergunta. Quinta E essa eu não vou Depois deixar ela bater. Ele Boa. fez até uma colinha. O que significa Ai, o perdão. op? Você fez a colinha. Eu fiz a cola. Ele te pegou. Isso. Então, o whoop é uma palavra em inglês, né? Que nós colocamos fazer o whoop, né? Sei. E, Vitória. Isso, que é o grito de vitória. Mas as A letrinhas. sigla, as letrinhas. Nossa, então, ele sacaneou. traduzindo do inglês para o português, né? Significa o local de trabalho, felicidade, pertencimento, produtividade e otimismo. Muito bom. Muito Então, até no bom. logotipo tem conceito. O logotipo deles tem até aqui, ó, um infinito. Olha aí, Vai tá ver? vendo? Muito bacana. E, meus amigos, finalizamos esse podcast. Segue lá, porque você nunca fala, eu vou finalizar. No canal Eu vou falar. Desenvolve Leste, né? O programa é Fala Zona Leste, mas o canal no YouTube é Desenvolve Leste, porque lá tem o podcast e tem outros vídeos, outras matérias referentes à nossa querida Zona Leste. Fale, Vanessa. Você tá deixando eu falar? Sim. Faça um whoop na sua empresa, na sua Isso aí. vida. É isso aí, gente. Valeu, Curta, obrigado. compartilhe, conta pra todo mundo que a gente vai adorar. Eu e minha papagaio de pirata. Ele se vingou de mim hoje, hein? Ele me deu um baile hoje, hein? Fui! Tchau, gente. Valeu, obrigado. Tchau. Muito bom. Tchau.